quais são os principais tipos de tecidos. E isso é realmente muito interessante, porque não dá, é praticamente impossível falar sobre cada tipo de tecido individualmente. Não dá para fazer isso porque nós temos hoje uma diversidade muito grande de tipos de tecidos. E inclusive uma variedade muito grande de nomes, que às vezes são de tecidos semelhantes, mas com nomes diferentes. Então, eu separei aqui algumas características que diferenciam os tecidos e que realmente são relevantes para que você entenda mais sobre tecido, de um modo geral. Principalmente você que está começando. E a primeira característica que diferencia um tecido de outro é o tipo de material que é usado na fabricação. Então, existem dois tipos de tecidos, basicamente, dois tipos de materiais para a fabricação de tecido: os materiais naturais e os materiais sintéticos. Quais são esses materiais naturais? São até comuns, né? Um dos principais materiais naturais que a gente encontra é o algodão. Tecidos que são 100% algodão são feitos de material natural. Outro exemplo é o linho, a seda, a lã. Todos esses são materiais naturais. Mas uma das principais características de um tecido natural é que ele tem um custo maior, claro, mas eles são tecidos que têm uma qualidade melhor. Eles também são conhecidos por isso. Então, naturalmente, quando a gente pensa em alguma coisa mais requintada e mais cara, a gente pensa em tecidos naturais. Também tem uma coisa interessante para se falar sobre os tecidos naturais, é que, por serem naturais, eles acabam sendo tecidos usados em roupas de criança, porque evitam alergias, né? Evitam que as pessoas tenham alguma reação ao material com que ele foi feito. Vamos falar dos tecidos sintéticos. E os tecidos sintéticos, eles são muito variados. Existe uma quantidade muito grande. E eles são fabricados basicamente, os materiais que são usados para a fabricação é poliamida, poliéster, acrílico e muitos outros. PU são tipos de materiais que a gente pode encontrar tecidos sintéticos. E quais são as principais características dos tecidos sintéticos? Primeiro, o primeiro ponto interessante de se lembrar em relação aos tecidos sintéticos é que ele dispensa aquela pré-lavagem que eu citei anteriormente, sobre que é interessante ser feita nos tecidos estampados e coloridos. Ele dispensa porque ele não tem encolhimento e a possibilidade de mancha também é mínima. Outra característica interessante em relação desse tecido é que o custo ele tende a ser mais baixo, porque os materiais usados na fabricação são feitos industrialmente. Então, o custo dele é sempre um pouco mais baixo que o tecido natural. Mas também, às vezes, a gente pode perceber que, além do custo ser baixo, a qualidade também é muito mais baixa do que do tecido natural. Meio que isso tá entrelaçado, né? O custo é baixo, mas a qualidade às vezes também acaba sendo mais baixa. E eles são os maiores responsáveis pela grande diversidade de tecidos que a gente encontra hoje nas lojas de tecidos. Outro ponto que talvez a gente nem pense e nem ache que são tecidos é que aqueles materiais que se assemelham ao couro ou materiais plásticos, um pouco plásticos, que a gente acaba encontrando, eles também são tecidos. Mesmo que até alguns eles não levem aquela característica de ter o entrelaçamento de fios, mas eles também podem ser considerados tecidos pelo fato de que eles são utilizados para a mesma finalidade que a gente utiliza os tecidos. Então, esses tipos de material
também são materiais sintéticos usados como tecidos, mesmo que eles não passem por esse processo de entrelaçamento de fios. Outra coisa interessante, quando a gente pensa, tem um tecido natural e tem um tecido sintético, mas aí desses dois surge um terceiro tipo de tecido, que é o tecido misto. A gente encontra, assim, com muita frequência, tecidos que, como eu disse, eles vão acabar tendo um custo um pouco reduzido, porque são mistos, porque ele tem uma porcentagem de material natural e também tem uma porcentagem de material sintético. E aí a gente chama ele de tecido misto. Normalmente, por experiência, quando a gente vai comprar esse tipo de tecido, pelo menos na internet, ele já te dá a proporção, te informando que ali tem uma quantidade de material natural e uma quantidade de material sintético, certo? Mas agora a gente vai falar de uma segunda característica que causa uma certa diferenciação entre os tecidos e que é importante que você conheça, que são os tecidos planos e os tecidos que a gente chama de malhas. O que são os tecidos planos? Os tecidos planos, eles são aqueles tecidos que a gente não tem, ele não tem elasticidade. A gente não consegue esticar ele para nenhum lado. Ele quase não tem essa deformidade de elasticidade. Eu posso puxar, eu puxo e ele não muda. Agora, outra característica interessante. Agora, se você fizer na diagonal, ele vai te proporcionar certa elasticidade. Isso a gente chama de viés, mas é assunto para outro vídeo. Bem, os tecidos planos têm essa característica. A característica principal deles é que eles não têm elasticidade. Eles são firmes, né? E aí tem uma variedade, tem sim tecidos planos que são mais finos, que tem um caimento mais leve, assim como tem os tecidos planos que são mais pesados, mais grossos, mais espessos, né? Como o jeans. O jeans é um tecido plano. Ele tem outra característica, é que quando ele é fabricado, ele é fabricado com uma largura padrão. Normalmente essa largura é de 1,5 m, 1,40 m. A gente encontra alguns, dependendo do tecido, vem com 1,30 m, mas tem uma largura padrão para esse tecido. E aí a gente vai variar no comprimento. Aí quando a gente pensa em malhas, a primeira coisa que ela se diferencia do tecido plano é que ela tem elasticidade. E outra coisa que também diferencia é que a trama é diferente. No tecido plano, a gente costuma encontrar essas tramas que são na horizontal, vertical e tudo mais. Já na malha, a trama ela é mais parecida com uma peça de tricô, como se você tivesse feito um tricô com os fios, e eles assim te dão uma certa elasticidade. E por isso também ela vem de uma forma diferente. Ao invés de vir como o tecido plano, que tem uma largura fixa, elas vêm normalmente tubular. Tu não tem um início e um fim. Elas vêm em forma de tubo, né? E também são vendidas de modo... Isso faz lembrar outra coisa. O tecido plano a gente compra normalmente por metro. Você diz quanto quer. Eu quero 1 metro, eu quero 2 metros. E aí ele já tem uma largura e você decide o comprimento. Então eu quero 1 metro, então você vai ter 1 metro por 1,40 m, digamos assim. Já na malha, normalmente, a maioria das lojas vendem por peso. E aí você vai comprar a maioria delas, por peso. Outra coisa que também é interessante comentar, principalmente porque a gente está falando com quem ainda quer aprender sobre costura, é que as máquinas domésticas elas vêm prontas para costurar tecidos planos.
costurar o tecido plano é muito fácil quando se trata da máquina doméstica. Já a malha, você tem que fazer uma série de ajustes, tipo trocar a agulha, o ponto, tensão, várias coisas. Você tem que ficar atenta para que você consiga costurar malha na máquina doméstica. Porque as malhas elas são ideais para serem costuradas em máquinas como a overlock, digamos assim, que já fazem o corte e o acabamento ali do coisa e já tem um ponto que proporciona uma certa elasticidade, porque como elas esticam, se você faz um ponto reto em uma malha, naturalmente quando você estica ela, o ponto rompe, porque ele não tem elasticidade, ele não está preparado para isso. E aqui também, quando a gente se trata dessa característica, a gente também pode encontrar os tecidos planos com elastano. Os tecidos planos que tem um pouco de elasticidade, que tem um pouco de malha nele, né, envolvido. E aí, tudo isso é que acaba proporcionando que a gente tenha essa variedade gigantesca de tecidos. Então, por que é importante que você saiba sobre isso dos tecidos? Porque quando você for comprar um tecido, você vai saber quais perguntas fazer. Do tipo, como eu acabei de dizer, existem tecidos planos que têm malha, que tem uma certa elasticidade. Então, se você quer um tecido que seja totalmente plano, o ideal é que você já vá focado nisso e entenda sobre isso. Porque senão você pode acabar adquirindo um tecido que não vai servir para o fim que você deseja.